falar para todo mundo, cara, eu sou um vício, então... Bom dia, boa tarde, boa noite, mais um episódio, A Próxima Mesa. E quando nós falamos de próxima mesa, não quer dizer que seja uma mesa, especialmente uma mesa física, mas sim uma mesa a qual a ambiência faça parte dos seus resultados. O que você espera de melhor na sua vida? O que você planeja para esse próximo ano? Com quem você quer estar sentado à mesa e quem senta à sua mesa? Então, hoje um convidado mais do que especial conosco aqui. Eu estou aqui com o meu amigo, irmão, parceiro, ó, quem sabe futuramente até sócio. Estamos aqui hoje e ele vai nos trazer a experiência de vida dele. Um cara que é referência em portas de ACM, em vendas e olha, para mim é um orgulho. E você fica ligado conosco, porque eu tenho certeza que tem muita coisa hoje que vai contribuir com a tua vida. Estou recebendo aqui, vou deixar ele se apresentar, mas vou falar o nome. Estou recebendo aqui Yarley Fernandes, o cara, o rei das portas de ACM no Brasil e um cara que tem uma história maravilhosa. Fica ligado porque eu tenho certeza, não desliga, não sai, não passa esse vídeo porque você vai aprender muito hoje com esse cara que tem uma história maravilhosa. E para sentar nessa mesa não pode ser diferente. Ou tem algo a contribuir, ou então, infelizmente, vai ter que aprender para poder sentar. Meu irmão, seja muito bem-vindo, que honra estar com você aqui. É um prazer enorme, nos fala quem é você, meu irmão. O telespectador está ansioso para saber. Ivan, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade. Sentar à mesa com você, com certeza, são várias portas que se abrem. Essa analogia de porta eu gosto de usar, não é à toa. E estar do lado de pessoas que realmente constrói, que tem legado, para mim é uma satisfação. Estar aqui, para mim, é uma confirmação do que a gente faz, do que a gente vem trabalhando no dia a dia. É uma afirmação mesmo de que a gente está no caminho certo. E sentar nessa mesa aqui, para mim, é um motivo de orgulho mesmo, e ser convidado seu aqui, mais ainda. Então, como você falou, sou Yarley Fernandes, especialista em vendas, minha formação é engenharia, mas eu falo para todo mundo que eu sou vendedor. Quem pergunta o que eu sou de fato vendedor. E eu trabalho isso todos os dias da minha vida em tudo que eu faço. Sou apaixonado por vendas, sou apaixonado pelas portas que a gente produz, pelos produtos que a gente cria, pelas soluções que a gente desenvolve dia a dia. E como você falou, eu tenho uma jornada do empreendedor. É um cara que é destemido, um cara que não tem medo, um cara que sabe onde quer chegar. E a gente vai aprendendo, e a gente vai caindo, a gente vai levantando, mas a gente vai se permanecendo, olhando para, de fato, onde a gente sonha, onde a gente quer chegar. E, de fato, hoje, esse é o propósito que eu vivo. Então, é uma jornada muito, de fato, bonita, com momentos de altos e baixos, mas com certeza hoje eu te falo assim, você conhece um pouco da história, a gente vai compartilhar um pouco, mas eu não voltaria atrás em nada. Eu não me arrependo absolutamente de nenhuma ação, de nenhuma decisão, nada. E é por isso que... E isso está se mostrando hoje com as coisas que vêm acontecendo, as oportunidades que vêm aparecendo. Tudo tem um propósito. E aí a gente segue Muito firme. bom, muito bom, muito bom. Mas antes de tudo isso, quem é a pessoa Yarley? Pai, Yarley, filho, esposo... Yarley é esposo, pai da Laura, pai do Vicente, casado com a Gabriela. E eu falo assim, se tem um lugar na minha vida que eu tenho sucesso... Inclusive, a Gabriela está aqui, né? Tá aqui, nos acompanhando. Que honra, velho. Está sempre junto muito comigo. Bom. Seja bem-vindo. É minha sócia de vida mesmo. E hoje tenho a honra de tê-la sócia no meu negócio também. A gente está nessa parceria aí. Mas eu sou, antes de qualquer coisa, eu sou pai de família e eu honro essa família independente em qualquer lugar que eu esteja. E eu, assim, se tem um lugar na minha vida que eu sou próspero, eu te garanto que é no meu casamento, é na minha vida com a minha esposa e com meus filhos. Então, eu já abri mão, já tomei decisões erradas, já abri mão de várias coisas, mas eu nunca coloquei nada à frente do meu matrimônio e da minha família e dos meus filhos. Então, é uma coisa que eu tenho muito orgulho e assim eu espero que permaneça sempre, independente do tamanho que a gente esteja. Então, o Yarley é um cara que desde cedo não teve medo de buscar o sonho de empreender. Não nasci para trabalhar para ninguém, nasci para construir o que é meu e para poder carregar comigo pessoas que compartilham desse sonho. Então, Yarley é empreendedor, Yarley é casado, filho do Edson, filho da Maristela, onde eu tenho muito orgulho. Tenho um irmão, o Renan, hoje ele é bombeiro. Então, Edson e a Maristela, hoje, para mim, são referências. É um homem extremamente honroso. Todas as vezes que nós conversamos, você falou sempre também muito do seu pai, com muito carinho, cara. Isso me encantou.
Meu pai é minha referência, assim, como homem mesmo, É sabe? o seu mentor? É o meu mentor, principal mentor. Então, meu pai hoje... Cara, eu só tenho... Não tem nem palavras para falar sobre isso. Assim, o respeito que eu tenho por ele, a forma que ele conduziu a minha criação, a forma como ele me formou como homem. Nunca foi um pai de me dar tudo que eu pedia, mas foi um pai que soube me controlar, soube me mostrar as coisas certas, um cara extremamente justo. E a minha mãe, uma pessoa, uma Amélia mesmo, assim, sabe? Ela é uma esposa de exemplo mesmo. E uma mãe perfeita, uma avó maravilhosa. Hoje a vida dela é os netos. Então, cara, o meu núcleo familiar ele é muito saudável. E é isso essa é a base que faz com que eu arrisque, com que eu tome as minhas decisões e a segurança que eu tenho para ter a certeza de onde eu quero chegar. Então, além disso, eu também tenho a família da minha esposa, onde também tem uma estrutura muito, muito sólida ali. Então, meu sogro, minha sogra, todo mundo que está junto. Então, eu sou muito abençoado quando a gente fala sobre família. Isso aí eu sou realmente rico nessa fase aí. Nós estamos no terceiro episódio da próxima mesa. E se vocês reverem os episódios anteriores, você pode prestar atenção uma coisa. Todas as pessoas que sentaram nessa mesa, a base principal deles é exatamente a família. O quanto a família é a estrutura, é o alicerce que pode realmente contribuir com toda a estrutura para cima daquilo que você cresce, daquilo que você constrói. Eu falo sempre que, muitas vezes, essa semana tivemos um prédio em Brasília que foi implodido. Mas foi implodido o quê? Aquilo que está para cima. Aquilo que está para baixo, enraizado, a estrutura está ali. Eles vão ter que arrancar. Eles vão ter que permanecer. Pode até sair dali uma outra estrutura de reconstrução. Então, a gente percebe que quando você tem um alicerce firmado, exatamente na estrutura familiar, na estrutura que vem de Deus, da palavra, do conhecimento, da sabedoria. Para quem não conhece, nós temos uma live, segunda a sexta-feira, 7 horas da manhã, que chama-se Família de Provérbios. Estou te convidando a fazer parte. Mas voltando aqui, antes de nós falarmos do bom, porque hoje eu sei que você está com uma vida estabilizada, que eu sei que hoje você está tranquilo, sei que hoje você é referência em cursos e treinamentos de portas de ACM, que você é essa referência de pessoa também como venda, mas antes eu queria saber um pouco da tua história. E a primeira pergunta que eu vou te fazer é o seguinte: a maioria dos empresários, eles veem o sucesso como uma linha tênue, uma linha reta, quando na verdade nós sabemos que não é. Então eu queria que você me trouxesse essa reflexão para quem está aqui nos assistindo. Qual foi o ponto da sua vida empresarial em que você percebeu que as coisas não estavam como deveria estar? Digamos assim, que o trem estava fora da linha. Eu acho que já foi de cara, logo no começo, na primeira folha, vamos dizer assim. Porque acho que essa visão de quem imagina que a vida do empresário é uma linha contínua, que é uma estabilidade, essa mentalidade ela é totalmente errada. Basta você, de fato, iniciar a sua jornada que você já percebe que isso não é. Então, muitas coisas que você vai arriscar tende a dar errado. E uma coisa que eu tenho hoje, a resiliência do vendedor, que é saber ouvir não, que é ter resiliência mesmo, é um fator muito forte na minha caminhada, na minha jornada. Então, eu sempre fui, de fato, muito agressivo nessa minha busca, nessa minha trajetória. E isso, obviamente, fez com que eu tivesse algumas decisões tomadas com pressa que me levaram a ter dificuldades. Então, desde o início, eu percebi, até porque eu falo assim, não tenho nada contra, mas eu não herdei absolutamente nada disso. Eu comecei o meu negócio sozinho. Para você ter ideia, a minha primeira jornada empreendedora, eu pedi demissão de uma empresa onde eu trabalhava, onde tinha uma certa estabilidade, uma multinacional, eu estava conquistando respeito ali, e eu pedi demissão para pegar aquele valor ali e, de fato, não com aquela mentalidade CLT de querer sentar na cadeira do dono, não. Eu tinha certeza que eu iria encontrar dificuldade a partir dali, mas era uma decisão que estava dentro de mim. Eu queria construir o meu. E carregar. E eu tinha muito orgulho da empresa que eu trabalhava. E essa empresa, ela tinha cultura demais. Você conhece, era vizinho seu ali, a Day Brasil, uma multinacional, ela tinha filial em Brasília, então eu comecei como estagiário. Me destaquei rapidamente na área de comercial ali. Comecei a tirar pedido na frente de vendedor lá, experiente, de arquiteto, de engenheiro. E logo eu estava sentando com engenheiros, com referências, especificando obras para a Copa do Mundo. E quando eu vi aquilo ali, por quê? Porque a minha mentalidade, quando eu trabalhava e me entregava para aquilo, já era uma mentalidade empreendedora. Eu já buscava aquilo ali de certa forma. E, cara, eu escutava muito não.
E era normal. E a primeira dificuldade era essa. E foi logo no início da minha jornada, que eu já sabia que o caminho não era uma linha reta, que eu ia ter que atravessar várias pontes, subir várias montanhas. É aquela frase, né? Pular de paraquedas, pular de um avião sem paraquedas. É aquele frio na barriga constante. E é isso, cara. E eu falo, e eu repito, não voltaria atrás, não mudaria nada disso aí. Mas você acredita, assim, que o teu otimismo, ele foi bom até que ponto? Ou ele prejudicou nessa jornada que você passou de dificuldade na tua vida, ele foi ruim? Porque, assim, eu quero que o nosso telespectador aqui, que ele perceba, e ele tenha uma clareza, porque, assim, existe um lado, muitas vezes, de insistência do empreendedor. Eu falo que tem uma diferença muito grande entre empresário e empreendedor, mas vamos falar aqui do empreendedor, aquele cara que está começando, como você mesmo citou. Então, existe, às vezes, uma dificuldade nele em perceber aonde ele está errando. E aí ele continua naquele erro, quer dizer, o ponto cego da virada, e, de repente, ele quebra. E, de repente, ele teve uma insistência, talvez por ele não ser um cara que desiste fácil, talvez por ele ter uma automotivação, por ele acreditar no produto, mas ele não olhou para números. Às vezes, ele não olhou para a realidade da empresa. E aquilo leva ele... Já passei por essa situação, mas eu estou querendo saber de você. Então, agora, de você, isso... te prejudicou esse otimismo ou ele te ajudou? O que cegou de repente e que fez você, de repente, olhar para você e falar assim, cara, aconteceu coisas que eu não gostaria que tivessem acontecido? Perfeito. Assim, eu falo que existe hoje, na jornada empreendedor, a gente tem que tomar muito cuidado com o ego. Tem hora que o ego toma conta mesmo. Isso. Então, existe hoje, se falar assim, eu tive várias falhas na minha jornada empreendedora. O ego... me subiu num determinado momento, num ponto que eu fiquei cego com muita coisa. Segura aí, presta atenção. Ego. É o que eu falo todos os dias. A Bíblia fala o seguinte, que a vaidade é um passo para o precipício. O provérbio fala muito sobre isso. Vamos nessa. E exatamente. Já ia citar sobre a vaidade, que está junto com o ego, caminhando junto. Mas, porque o empreendedor, de fato, tem dia que ele está muito bem, mas tem mês que não está. Cada mês é um mês. A gente trabalha assim. E aí a gente tem que conquistar, tem que trabalhar da forma correta para tirar, de fato, o que é lucro ali e construir nosso patrimônio. Eu falo assim, teve fases, realmente, que eu me vi... Hoje, olhando, né? É muito mais fácil a gente olhar depois e ver que um dos grandes erros... foi realmente estar cego por conta da vaidade do ego. Então, o momento que a gente estava com muitas obras, que o caixa estava gordo e não sabia olhar. Um ponto crucial que aconteceu, justamente por eu ter essa agressividade comercial, eu te falo, Ivan, a minha maior quebra, ela foi exatamente no momento de maior crescimento que eu tive. Porque eu não olhei como deveria olhar para os números. Então, o crescimento ali... E eu acho que hoje, se você pegar uma estatística, muitas empresas quebram exatamente no ponto de maior crescimento. Porque filtrar isso e ainda entender que você não pode se apegar ali à vaidade, a ter o ego de ver o caixa forte, de ver dinheiro. Então, cara... hoje a dica que eu dou assim, é sempre tomar cuidado com isso. E hoje o melhor caminho para isso é você estar junto de Deus, hoje com o seu canal de manhã, eu estou pegando o hábito realmente de poder entender ali os provérbios, e aquilo ali, cara, é um manual de vida, né? Manual de vida. Ele fala ali todo dia o que é para a gente fazer e o caminho que é para a gente seguir. E é muito claro. E é uma coisa que é super atual para hoje. Então, assim, e se você... Quando a gente para ali, você fala, cara, é Deus falando com a gente mesmo. E está escrito ali, né, há mais de 2000 anos. Então, assim, esse ponto que você cita, exatamente foram os pontos onde a vaidade estava maior e o ego maior do que a necessidade ou a prioridade de olhar para os números da forma correta. Então, assim, esse ponto, às vezes também se associar e ter pessoas que não eram as pessoas corretas para estar do seu lado. Então... toda essa cegueira faz você também... Esse negócio de sentar à mesa, a gente sabe que a gente quer passar para o próximo nível, a gente tem que sempre buscar uma mesa diferente. E eu nunca posso ser o melhor dessa mesa. Quando eu sou o melhor dessa mesa, está na hora de eu mudar de mesa. Eu tenho que sempre estar atrás de alguém, aprendendo com alguém. Então, assim, esse fator
quando a gente está cego com relação a isso, faz você se associar, faz você trazer pessoas para dentro do seu time que não querem jogar o mesmo jogo que você, que não compartilham os seus sonhos, ou até querem te dar, de fato, uma rasteira. Então, foi o ego e me aproximar e entregar demais para pessoas que eram pessoas erradas ali naquele momento. Eu entendi. Perfeito, perfeito, perfeito. Eu até sempre falo, na minha mentoria, Plano Perfeito, como você deve escolher um sócio. E eu vejo as pessoas cometerem um suicídio quando elas colocam um sócio dentro da empresa por dinheiro. Quando você coloca um sócio dentro da empresa por dinheiro, automaticamente, tanto é que quando você vai em uma rodada de negócio, e se o cara perceber que você quer ele como dinheiro, como um objeto, como uma moeda de troca, ele não faz aporte na tua empresa. Por quê? Porque nós cometemos um grande erro, a maioria dos empresários comete esse erro de colocar uma pessoa na sociedade como um patrono, como alguém que está fazendo um aporte ali dentro da empresa. Quando, na realidade, você tem que buscar um sócio por 2 motivos. Por 2 únicos motivos você tem que botar um sócio dentro da tua empresa. É lógico que o dinheiro tem que fazer parte. Não estou falando que ele não tem que vir, mas ele não pode entrar como fonte principal porque dá problema lá na frente. Todas as sociedades que eu tive na vida que deram problemas e foram muito, é porque eu, por falta de experiência, coloquei primeiro o dinheiro para depois colocar a pessoa. Sendo que, na verdade, a base da sociedade, ela é composta do seguinte: eu tenho uma sociedade com minha ex-mulher, 9 anos separados, fundamos a Empresa Brasil, somos sócios até hoje, até ontem, porque agora, ontem, comprei a parte dela na empresa e realmente ela chegou ao limite de dizer, olha, quero sair, não quero mais fazer parte, quero me aposentar, é um direito dela, parabéns, vive para você. E deu muito certo. E por que deu certo? Não era porque nós éramos casados, é porque eu sou um cara péssimo em administração, principalmente de números. E ela é formada em economia, em administração, tocou toda a parte administrativa no setor financeiro da empresa durante todos esses 28 anos que temos como empresa. E essa foi a nossa grande sacada. Esse foi o grande negócio. Essa foi a chave, essa foi a fórmula mágica. Porque enquanto eu estava preocupado em vender, em estruturar o comercial, em network, em estar sempre sentando à próxima mesa, ela foi a pessoa que tomou conta da parte administrativa e fez a empresa girar. As pessoas, às vezes, não dão valor a isso. E isso é algo que é fundamental dentro de uma sociedade. Eu vejo muito Flávio Augusto falar sobre isso também. Ele fala, cara, se associe a alguém que some aquilo que você não tem. Então, se você é um cara puta de um comercial, você tem que trazer para você, junto de você, um cara estratégico, um cara de financeiro, um cara que vai somar com aquele projeto que você já tem. E vice-versa. E não por dinheiro, porque quando você traz por dinheiro, sabe o que acontece na maioria das vezes? Eu já vi inúmeros casos, e até comigo mesmo. Até comigo mesmo. Quando você traz uma pessoa por dinheiro, lá na frente essa pessoa se torna pesado para você. Porque você olha para aquilo e você fala, cara, por que mesmo eu coloquei essa pessoa aqui? Por que mesmo eu coloquei essa pessoa aqui? Porque hoje eu faço tudo, eu que corro, eu que resolvo, eu que compro, eu que vendo, eu que administro. Eu estou carregando um fardo, uma âncora, que às vezes até pior ainda, por não ter propósito com o seu negócio, por não estar alinhado com você, ele te prende, ele te aprisiona. Ele te deixa ancorado e não deixa você crescer enquanto você não se liberta dele. Eu acho que um erro hoje pontual é você buscar pessoas que parecem com você. E, de fato, você não tem que procurar pessoas que parecem com você. Você tem que pensar em pessoas que somam e que cobrem uma parte que você não tem capacidade, que você não é bom o suficiente. Então, eu acho que a sociedade é exatamente isso. Pessoas com qualidades diferentes sua, mas com propósito semelhante. Então, acho que esse é uma fórmula legal para você olhar na hora de pensar na sociedade. O smart money, que é o dinheiro e a carga que essa pessoa traz junto com o meio, com o network, com os contatos, às vezes isso é muito mais valioso até mesmo do que o valor ali aportado. Mas, cara, eu falo assim, tem de tudo, né? Tem de todas as formas. O importante hoje eu, na minha jornada empreendedora, eu sou um cara que eu continuo arriscando, eu continuo sendo agressivo, mas eu falo assim hoje, eu testo rápido e erro rápido. E mudo rápido se precisar. Então, hoje eu não tenho mais um apego a alguma coisa. Se tiver que mudar alguma coisa importante hoje, mesmo que tenha algum sentido emocional, alguma coisa ali, eu vou mudar rápido.
Então eu falo pro meu time o tempo inteiro, tá? Todo mundo tem liberdade aqui para testar algo, tem total liberdade para criar algo, para preparar um script diferente, um criativo diferente, qualquer coisa. Mas o grande lance é, não deu certo? Testa, não deu certo, troca. E aí a gente vai encontrando cada vez mais, vai chegando numa fórmula mais legal e as coisas vão acontecendo. Então, é muito por aí. Muito bom, muito bom, muito bom. Eu costumo falar que o empresário, eu faço uma analogia como se ele fosse uma mola. E quando eu falo, até no meu segundo livro, que é do menos 0 a milhões, eu cheguei no fundo do poço. E aí eu criei essa analogia, que o fundo do poço é onde tem uma mola. E essa mola, ela, bate e faz você sair do poço. Aí a pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte, qual foi a mola que te fez ressurgir, que fez você seguir adiante? Foi um livro? Foi uma pessoa? Foi uma mentoria? O que foi? Qual foi a mola que te impulsionou a você chegar aonde você chegou? Eu falo que o fundo do poço, às vezes, é o lugar mais fácil que tem para você tomar uma decisão. Porque só tem um caminho quando você está no fundo do poço. Só tem um caminho, não tem outro. É só para cima. E se você tiver determinado a sair daquilo ali, não tem outra forma. A mola que foi, Ivan, foi justamente a base familiar. Eu não poderia permitir, na minha jornada, teve uma quebra muito brusca. Essa quebra muito brusca, ela me expôs muito. Expôs o meu caráter, expôs a minha honra, expôs eu como homem, para toda a minha família, para minha rede de amigos, para o meu meio, para tudo isso. Então, eu fui muito exposto de uma forma que eu tinha certeza que aquilo ali não era eu. Aquela narrativa que tinha não era eu. Então, a mola principal... E eu tinha opções de poder hoje nem estar aqui, devido à situação. Eu poderia muito bem ter recomeçado em qualquer outro lugar, ter aceitado aquilo ali, aquela narrativa, aquela história. Mas a mola foi, eu não sou isso aqui, e eu não vou aceitar. Eu não vou aceitar. Eu sou honrado, eu sou certo, e eu vou crescer, eu vou ressurgir para poder dar a resposta que eu preciso dar. E eu precisei ter tempo, resiliência, calma. Eu precisei sustentar a humilhação, sendo humilhado, baixar a cabeça e aguentar. Falei, isso aqui vai ser passageiro. Isso aqui não pode ser a vida inteira. Deus não faz sentido. E olhando também para a cruz, né? Porque se Deus passou, se Jesus passou o que ele passou aqui, quem era eu para ter a vida perfeita naquele momento? Então, eu tinha que sustentar aquilo. Então, foi feito realmente, a mola foi essa resposta que eu precisava dar. E que hoje eu te garanto que eu tenho essa resposta muito bem dada já. Muito bem dada. E olhar para minha filha, para o meu filho, para minha esposa e falar assim, o pai de vocês não é isso aqui. Uau. Então, essa foi a minha mola. Muito bom. E é a minha motivação até hoje. Então, voltando aqui para a história da família, do alicerce, o quanto essa estrutura ela foi importante para você. Sim. Na hora de você dar o pulo da mola, vamos dizer assim, bater a mola e fazer a mola voltar, mesmo. Se alavancar, sua alavanca para tudo mesmo. Hoje você é mentor. Sou. Então, me fala uma coisa, o que você fala para os seus mentorados que alguém deveria ter falado para você e que você não teve essa oportunidade em ouvir? Hoje, Ivan, eu acompanho muitos empresários e essa jornada de mentoria, ela surgiu numa necessidade minha de gerar receita. Eu tinha que pegar toda essa história e transformar em algo e poder mostrar um caminho para outros empresários. Olhando a dor mesmo que o empresário. Porque hoje a minha mentoria ela é muito voltada para o cara que é prestador de serviço. Vamos chegar lá. Tá. Mas hoje que eu falo... E esse cara tem uma dor muito parecida com que eu vivi muito. Eu sei qual que é a dor desse cara. Então, sempre o meu conselho, a minha dica é justamente olhar para a questão do ego, é olhar para a questão de um planejamento. Hoje tem coisas que eu vejo, como prestador de serviço, quando ele se embola muito, ele tem muita dificuldade de entregar um serviço. Às vezes ele se esconde, não tem uma coragem de responder um cliente sob uma pressão, alguma coisa. Uma das coisas que eu falo, cliente insatisfeito é normal. Ele pode ficar. Mas cliente que não é respondido, cliente que não recebe uma devolutiva de alguma cobrança, alguma coisa, ele fica muito raivoso e é muito pior. Pega essa dica, hein? Pega essa dica aí. Repete para nós. Não ter medo de dar uma resposta, mesmo que ela não seja o que o cliente quer ouvir.
Você atender ou mandar uma mensagem, óbvio, tem dia que tem, às vezes a cabeça é impossível ele se atender na hora, mas não deixa de dar uma posição, por mais dolorida e difícil que seja. E tem essa atitude o mais rápido possível. Eu estava conversando com o mentorado essa semana, ele está dentro da minha mentoria, eu sei que ele está fazendo um esforço financeiro muito grande para estar junto comigo ali. Eu percebo isso. E a gente vê, cara, quando o cara ele tá numa linha, naquela linha que tá tudo... Ontem teve aula e, por exemplo, ele mandou uma foto no grupo falando, tô com meu carro no guincho. E eu sei que aquilo ali é um prejuízo muito grande para ele. Então, aquela energia... A gente fala assim, ó, a gente é movido por energia, né? Então, sentar em mesas como essa, ela coloca a gente muito mais forte para poder resolver os problemas. Então, hoje mesmo eu já mandei uma mensagem para ele. Falei, cara, tá tudo bem? Ó, isso é normal. E aí eu brinco, antes de melhorar, piora. Antes de melhorar, piora. Então, eu falo, o conselho muito que eu dou para eles, assim, é muito buscar essa resiliência, manter a fé e entender e não fugir do seu propósito. E encarar o problema. Olhar para o monstro, independente do tamanho que ele seja. Muito bom, muito bom, muito bom. Se você hoje tivesse R$1.000 no bolso e tivesse que recomeçar, por onde você começaria? Hoje, com R$1.000 no bolso, recomeçar do zero... Não, com só com R$1.000. Recomeçar uma trajetória. Cara, obviamente eu buscaria algo através das redes sociais, da internet, de encontrar uma solução, uma dor, um produto, que seja uma aula, alguma coisa, e eu investiria sem medo nenhum esses R$1.000 na internet. Quando eu recomecei meu negócio de porta, eu não tinha absolutamente nenhum recurso. A primeira venda que eu fiz, eu não botei nenhuma compra dentro de casa. Eu botei 100% disso no tráfego pago. E aquilo ali me gerou mais 2, 3 vendas posteriormente. Então, eu soube usar aquilo de forma estratégica, arriscando novamente. Eu poderia ser conservador, de ter guardado, ter feito, esperando o próximo mês, ter medo. Aí eu fiquei zerado de novo no outro dia. Muito então, bom. eu busquei criar oportunidades através daquilo. E hoje a gente tem um mundo digital aí eu brinco, essa tela aqui, ela tem 2 caminhos. O positivo e não falo nem negativo, é muito ruim o que você pode encontrar aqui, mas se você tem estratégia, sabedoria, isso aqui pode te levar para outro nível. A tela sempre eu faço uma comparação à necessidade, porque a necessidade ela leva você ao alto ou a necessidade ela leva você para a cadeia. Então a opção é sua. É a mesma coisa de uma tela. Se hoje você tem a tela na mão, você escolhe o que você quer fazer. O problema é que nós estamos perdendo a nossa liberdade de escolha por nos permitirmos ser escravos dessas telas. Perfeito. E passamos horas e horas deixando de fazer um curso, deixando de fazer um treinamento, deixando de aprender alguma coisa com um grande mestre como você, igual a você, para estar ali. Quando a gente olha no final do dia, o celular tem lá um marcador. Aí você vê quantas horas do seu dia você passou ali rolando a tela, vendo a vida dos outros, fazendo comparações. E sabe o que isso faz na sua vida? Ansiedade. Crise de ansiedade. Por comparações. Porque eu sou mentor, sou palestrante, sou empresário. Eu não vou mostrar aqui o que tem nos bastidores. 90% do que a gente mostra aqui, eu, você e qualquer um outro, nós vamos mostrar o que nós temos de resultado. É com estratégia para poder ajudar. É uma estratégia para poder ajudar outras pessoas. Isso não é para você fazer comparação. É para você entender que você também tem a competência de chegar lá. Mas você precisa ter essa visão, você precisa ter esse discernimento de qual é o passo a passo, desculpa, que você tem que dar para que você possa chegar a isso, não fazendo comparações com o Yarley, com o Ivan, com o Paulo Vieira, com o Andrew Carvalho, com o Thiago Brunet, com quem quer que seja, porque todo mundo, no fundo, tem uma história. E muitas vezes não queira essa história. Não queira essa história, porque eu não sei você, mas eu falo por mim, você não quer passar 10% do que eu já passei na vida. Quebrei em Uberlândia, vim para Brasília, cheguei aqui, pregava adesivo em vitrines. Eu lembro que meu primeiro cliente era aqui no Conjunto Nacional. Quem é de Brasília sabe o que é o Conjunto Nacional. Eu colava um adesivo, olhava um vestidozinho de R$50 na época, numa vitrine, lindo, e eu chorava, porque eu pensava o seguinte: qual é o dia que eu vou ter condições de comprar um vestido desse para minha filha? Isso depois de ter uma empresa que era a segunda maior empresa de Uberlândia, empresa de sinalização e comunicação visual. Então, assim, e até vai muito dentro disso agora a minha pergunta para você, que é: o que hoje uma empresa de comunicação visual ela não deve fazer? Ivan,
Eu acho que não só para comunicação visual, mas quando eu trato muito o prestador de serviço, que é comunicação visual, serralheria, vidraçaria, eu acho que o ponto principal ali é entrar hoje em guerras de preço e prostituição de mercado, de leilão, e aceitar muito esse mercado que muita gente começou. A prestação de serviço, exatamente o que é comunicação visual, a gente sempre viu muitas empresas crescendo e dali de dentro vai surgindo outras pessoas com olhar, com entendimento totalmente distorcido do que é empreender e criando vários outros pequenos negócios e aquilo ali oferecendo e ofertando para o mercado sempre algo com preço abaixo, com a qualidade pior e o consumidor acostumando a comprar aquilo, acostumando a aquele mercado. E a gente tem uma dificuldade hoje muito grande nas empresas, não é? Eu falo muito nas calls que eu faço para vender mentoria, principalmente para comunicação visual. É possível você contar hoje, rapidamente em Brasília, as empresas de comunicação visual que têm um sucesso como a Impress tem. Agora, encontrar vários birôs pelas esquinas é incontáveis, são incontáveis. Então, assim, e comunicação visual hoje, para ter excelência, necessita de investimento, de máquina de ponta. No entanto, que existem feiras hoje anuais, como nenhum outro mercado tem, que todo ano tem muita inovação, porque é um mercado que exige muita atualização. Hoje a comunicação visual está muito atrelada ao digital, a marketing, né? Porque eu falo comunicação visual tem uma representatividade ali na vida de qualquer empreendedor muito forte. Porque hoje você, especializado em franquias, tendo vários contratos, vários cases de sucesso ali. Quando você está fazendo a fachada de uma empresa, que seja um Subway da vida, uma Claro, alguma marca, você tem a responsabilidade de transferir aquilo ali para o consumidor final. E aquilo ali é carregado de história, de marca, de várias de coisas que, igualmente você falou agora, que poucas pessoas pagavam para poder, poucas pessoas suportariam para chegar e ter uma marca como aquela. Então, a empresa de comunicação visual hoje, se eu falo, antes de falar o que ela não pode fazer, primeiro eu falo o que ela deveria fazer. Se posicionar de uma maneira correta para poder trabalhar e criar ou transformar algo na marca de um outro empresário. Porque é totalmente linkado ali. Que seja de um bar, que seja de uma loja de celular, que seja de qualquer coisa, qualquer fachada. Porque por trás dali tem um cara que está investindo a vida dele para poder ter uma loja. Aquilo ali precisa trazer cliente, precisa trazer retorno. Então, é muito fácil hoje você ser diferente no mercado. É muito fácil hoje você ser diferente. Basta você se posicionar de uma maneira um pouquinho diferente, trazendo valor para o que você faz. A maioria das pessoas, na verdade, elas vivem na média, né? Elas são todas dentro da mediocridade, elas vivem ali tudo dentro de uma média que é tudo igual. Tudo igual. Então, quando você se diferencia um pouco, você atinge resultados totalmente diferentes. Bom, meu irmão, estamos quase chegando aqui na nossa reta final. Eu tenho mais 2 perguntas para você, depois eu quero que você deixe as suas redes sociais, que você fala aqui com o nosso telespectador como te encontrar nas redes sociais, como participar do seu método e... Método ACM. Método ACM, não, ACM, mas Instituto... Evolua Negócios. Evolua Negócios. Evolua Negócios, nossa escola de educação. Escola de educação. Para empresários prestadores de serviço. Pô, legal. Onde ali o nosso slogan é gestão e produção simplificada. Porque é possível você ter um negócio hoje e enxugar custo, ter uma operação simples, mais eficiente. Com gestão, você escalar o seu negócio sem aumentar custos. Basicamente. Mas muitas vezes, quando você sair ali do zero ou começar um negócio, e eu usando muito a questão das portas em ACM. Hoje então, posso fazer uma pergunta em relação a isso? Desculpa me interromper, mas é porque tem 2 perguntas. E uma dessas perguntas, ainda falando-se de ACM ou comunicação visual, da sua mentoria, eu percebo o seguinte, o ACM em si é um oceano, o tamanho do mundo. Tem muitas frentes do que você pode fazer com o ACM. Mas muitas frentes. Eu vejo hoje pessoas fazendo móveis, revestimento de paredes, fachadas prediais, a porta. Aí você conseguiu enxergar esse horizonte, você conseguiu, dentro desse oceano de oportunidades, você conseguiu ver a porta como uma grande saída, como um grande negócio. Agora me conta, o cara que está aqui nos assistindo agora, ele consegue fazer disso uma profissão? Ele consegue, hoje ele está desempregado, ele com pouco investimento, com treinamento que possa fazer com você, esse cara pode chegar a se tornar um empresário? Pode, com certeza.
Eu falo assim hoje, às vezes às vezes você está buscando ideias mirabolantes para poder desenvolver um negócio ou achar uma solução. E quando a gente começa a olhar a nossa volta, começa a olhar para o problema. Tem um livro que eu gosto muito, que é um israelense, ele que criou o Waze, que o tema do livro dele, a capa é Apaixone-se pelo problema. Amo. Essa frase, para mim, ela é um divisor de águas. Quando você olha para o problema, para os problemas, você consegue encontrar ali soluções, pensando racionalmente. E é ali que está o dinheiro perdido. É ali que você consegue fazer outra coisa que eu gosto muito, que eu falo bastante para os meus mentorados, é dinheiro novo. Às vezes a gente fica desesperado, esperando uma solução mágica, esperando um sócio, esperando o banco aprovar alguma coisa, mas olha para dentro do seu negócio e vê aonde que você tem um problema e que você, de forma simples, pode resolver isso e transforma aquilo em dinheiro novo. A porta de ACM não foi algo que eu criei. Sim. Eu aprendi com uma pessoa que desenvolveu aquilo lá em Uberlândia e eu fui para lá, só com o dinheiro do ônibus, do hotel e da janta. Tava realmente numa situação... E eu fui para lá. Quando eu entendi aquilo, com toda a base que eu já tinha de construção, a minha faculdade de engenharia, quando eu entendi aquilo, rapidamente eu falei assim, pô, esse cara criou uma solução para uma dor muito grande dentro da construção civil, que são as portas feitas em madeira, portas feitas em aço, que são muito pesadas, e ali ele foi brilhante, realmente. É um gênio, o cara. Partindo disso, quando eu trouxe para dentro do meu negócio, onde meu pai tinha uma vidraçaria e eu coloquei aquilo ali como um produto, eu não me aceitava ser visto como um serralheiro fabricante de portas em ACM. Uau, eu sempre me coloquei, me posicionei como um empresário prêmio e vender um produto prêmio, que eram as portas, com uma grande solução para arquitetura e para construção. Então, uma coisa que eu falo para os meus mentorados imediatamente, na cal mesmo, antes de vender, eu já dou esse insight. O produto que você tem, nunca me chamaram de serralheiro ou falaram da minha serralheria. Sempre indústria ou fábrica. Porque eu me posiciono para isso. Eu não falo o termo portas em ACM simplesmente. O certo é portas premium em ACM, onde a gente usa a matéria-prima ACM para poder construir. Então, assim, hoje é possível, sim, um empresário começar do zero. E quando eu falo do zero, se ele tiver uma maquita, se ele tiver uma tupia e um estilete, ele consegue produzir suas primeiras portas ali e entregar para o mercado. Uau! Tá? Então não tem desculpa. Não tem desculpa. Eu tenho uma metodologia. Eu tive indústria grande, com 90 colaboradores, com máquina, com router, com tudo, e eu me vi, de repente, sem nada disso, e eu tive que me reinventar. Vendedor como eu sou e audacioso como eu sou, eu fechei uma obra sem nenhuma estrutura e nenhuma condição. Tive que pegar minha tupia, minha maquita, um estilete e uma pessoa com conhecimento muito raso e fazer aquela entrega. Dali, começou a surgir um novo negócio com uma metodologia com simplicidade, com um custo muito mais baixo, com pessoas realmente sendo treinadas, ou seja, pessoas que acreditavam naquilo ali com um custo menor para mim naquele momento, mas com poder ali dele ter crescimento dentro do negócio, e de fato isso aconteceu. Essa jornada está completando 2 anos e meio. E até hoje eu permaneço com o meu negócio como estrutura simples. Nenhum momento novamente me passou pela cabeça comprar novamente uma router ou aumentar minha estrutura. Por quê? Para o meu modelo de negócio que eu tenho hoje, e é um modelo que eu trago para dentro da mentoria, ela funciona daquele jeito, com aquela simplicidade, mas com muita eficiência. Com ferramenta. Eu brinco, uma tupia, uma maquita, um disco, uma ferramenta que custa aí, completa, R$1.000 e poucos. E você ter o poder de vender mais de R$100.000 de portas. Mas, caramba, velho, com posicionamento, com estratégia, com tudo isso. E é possível. Na pior das hipóteses, você arrumar um bom emprego. Um bom emprego. Maravilha, gente. Maravilha. Entre em contato com o cara. Bom, minha última pergunta para você, depois você deixa aqui as suas redes sociais, fala um pouco mais sobre a sua mentoria, como funciona, onde funciona, quais são as cidades. Fica à vontade para você falar sobre sua mentoria. Mas eu queria te perguntar a pergunta que é a chave de ouro para todo o nosso telespectador. Hoje você tem uma mesa. Essa mesa tem 5 cadeiras. Quem sentaria com você nessa mesa? E por quê? Pensando em negócios. A próxima mesa. Boa. Hoje, com certeza, a minha esposa. Porque nessa jornada, hoje, eu tenho ela como realmente a minha principal sócia. Eu tenho o meu pai, que é um cara que eu tenho certeza da lealdade e da cumplicidade que um tem com o outro ali.
Então, ali é uma base. Eu certamente posso afirmar hoje, Ivan Sena, Obrigado pela honra. com toda a história, a construção, o legado que traz, com toda a bagagem que você traz junto. Tenho também um mentor que hoje eu tenho muito apoio, muito auxílio dele, que é o Ricardo Melo, um mega empreendedor, hoje com faturamento batendo 700 milhões por ano, com 12 empresas. Hoje ele é... 700 milhões por ano? 700 milhões por ano. Ele tem uma mentoria, chama Titans. Eu tenho a honra de estar lá dentro hoje. Então, o Rica é um cara com uma inteligência empresarial e uma visão extremamente aguçada mesmo, um cara atual pra caramba. Então, o Rica... Falamos quantos? Tem quantos aí? 4. 4, falta um. Falta um. Esposa, pai, Ivan, Rick. E o quinto? Posso pensar longe, né? Quem você quer na sua mesa? Quem você acha que vai te ajudar? Hoje, cara, assim, se eu pudesse escolher uma pessoa para bater um papo assim sobre negócios e tudo isso, seria Caio Carneiro, um cara para mim que é uma referência como vendedor, o que ele constrói dentro do ecossistema dele. Então, talvez não, com certeza seria, tendo a oportunidade, ele estaria ali também. Cara, eu quero te parabenizar por essa mesa, e não é apenas pelo fato da honra de ter sentado nela junto com você. É porque você matou a chave, você pegou o segredo de abrir a melhor porta para sentar na melhor mesa. Sabe por quê? Porque todas as pessoas que você escolheu são pessoas acessíveis, são pessoas que realmente podem estar do teu lado e podem contribuir com você. Eu vejo muitas e muitas pessoas que faço essa pergunta para todos os entrevistados que vêm aqui, e eu sempre percebo que algumas pessoas colocam pessoas muito faraônicas, pessoas, tá tudo bem, a gente tem que aprender com essas pessoas, eu sou totalmente a favor, mas o que eu quero dizer é que, às vezes, são pessoas que estão tão longe de você que não podem fazer nada por você. É a próxima mesa, né? Né? Nada Então, impede de você estar passando de mesa. Então, parabéns, muito obrigado mais uma vez por tua presença aqui. Fiquei honrado, aprendi bastante, tenho certeza que você também. Sempre que quiser, a casa é sua. Volte, volte, volte com outras e outras vezes. A casa é tua. Como te encontrar? Deixa aqui agora para o nosso telespectador. Hoje tem Instagram, nosso principal canal, que é Fernandes_Yarley. Yarley é com Y no começo e I no final. Ali é o principal canal. Nós temos também o Instagram da Evolua Negócios. Hoje, o nosso ecossistema, a base é a Evolua Negócios, que é essa escola para empreendedor, tá? Para prestador de serviço. E ali dentro, hoje, nós temos um produto específico, a mentoria método ACM. A gente pega material ACM que a gente transforma em porta, que a comunicação usa, que a construção usa. E ali eu desenvolvi, de fato, esse método. O que é o método ACM? É aprender na prática como construir a porta, entender isso como modelo de negócio. E lá, a ACM tem ação, constância e mentalidade. Todo empreendedor tem que ter ação, tem que ter constância e tem que ter uma mentalidade próspera, ali, querendo desenvolver. Eu adoro, Ivan, ambientes como esse, e eu tenho um tesão mesmo de participar, porque aquele conceito de mastermind que vem de Napoleão Hill, que de fato, para mim, aquilo ali Cara, não tem como ser diferente. Quando a gente coloca pessoas com mentalidades parecidas, olhando para um horizonte, olhando para uma direção muito parecida, o nosso crescimento ele é muito grande. Uma mesa dessa, como eu acabei de citar, numa oportunidade que a gente tiver de estar junto, a gente sai dali muito maior. A gente sai dali muito mais forte, muito mais preparado e munido para poder realmente construir o que a gente quer. Então, a nossa mentoria, o que não é um curso de portas, eu poderia muito bem hoje vender um curso de porta-receita. Pega um perfil, parafusa, cola chapa, põe fita dupla face. Mas não é, o propósito não é esse. O nosso propósito é entender hoje, educar, na verdade, o prestador de serviço, o empreendedor, o empresário, que seja da comunicação visual, que seja vidraceiro, que seja serralheiro, marceneiro, que são pessoas muito trabalhadoras, trabalham até muito mais do que realmente dão conta, só que não conseguem ver, de fato, prosperidade, dinheiro no final do mês, pagam até suas contas, mas não conseguem dar o próximo passo, sabe? Mudar de nível. E tá tudo bem a pessoa tá conformada com aquilo, não tem nenhum problema.
Só que a nossa mentoria, ela desperta isso na mente dos empreendedores. Então, o bônus que as pessoas vão aprender de estar comigo é aprender a fazer uma porta. Mas o ganho que eles vão ter ali com relação a vendas, mentalidade... Eu tenho uma frase que eu gosto muito. Eu não consigo hoje começar o meu dia antes do meu treino, sem treinar. Ontem você sabe que eu tenho imersão, né? Quinta-feira a gente vai estar junto, vou te receber lá. E obrigado por aceitar o convite, vai ser uma honra. É uma honra. O quanto que você vai enriquecer esse evento, não tem nem como somar. Mas ontem bateu uma gripe, eu senti a garganta, deu uma dor de cabeça. Teve uma hora no escritório, eu deitei, a Gabi trouxe para mim uns remédios, hoje eu acordei melhor. Aí ontem ela falou assim, não vai treinar, porque guardar energia, para o seu corpo recuperar, para você estar bem amanhã. Porque você sabe, 3 dias de palco, entregando conteúdo. Cara, nossa energia, ela é sugada. E a gente está ali para entregar isso mesmo, tá? Mentoria. Existe muito guru na internet, muita gente vendendo qualquer coisa. Nossa mentoria, você vai vivenciar isso agora. Você vai perceber que não é isso. E quanto que é forte o nosso propósito. Então, a gente vai pegar isso. E aí ela falou, não treina não. Eu já dormi meio preocupado. Falei, pô, então não vai ser. E eu preciso ter um dia forte amanhã. Cara, graças a Deus, acordei bem disposto e treinei. Então, aí tem uma frase que eu gosto muito, que é a seguinte. Quem lidera, treina. Quem treina, evolui. E quem evolui, transforma. Para mim... Então, assim, é cuidar realmente do corpo, da mente e ter resiliência, trabalho forte. Dentro da nossa mentoria, dentro do nosso ecossistema, a gente vai trazer isso para a vida do empresário. É esse o nosso Muito propósito. bom, muito bom, muito bom. Parabéns, uma salva de palmas para você. Muito obrigado mais uma vez por você estar aqui conosco. Você que está aí ligadinho na próxima mesa, desculpa. Fica ligado porque, assim, quarta-feira tem mais um episódio, com certeza, mais um convidado aqui, mais do que especial, porque para sentar nessa mesa tem que ser especial. Meu irmão, muito obrigado mais uma vez. Para finalizar, o que se deve fazer para sentar na próxima mesa? Outra coisa que eu gosto muito... Hoje, você escuta muito na internet as pessoas falando da necessidade da próxima mesa, que é pensar sempre num ambiente que te proporciona negócios, contatos, network. Tem pessoas que não conseguem entender como acessar essas mesas. Às vezes o cara não tem recurso. Eu, Ivan, já consegui sentar em mesas sem recurso. Como que eu faço hoje para ter acesso a pessoas relevantes? Eu me conecto de alguma forma e até uma analogia, eu deposito muito antes de querer sacar. Eu entrego muito, eu mostro que eu sirvo antes para depois querer. O meu contato com o Ricardo, Rica Mello, hoje estar dentro da mentoria dele, por exemplo, é uma honra. Inclusive, ele está dentro de um ecossistema muito grande, que é da MLS, que é do Flávio Augusto, Joel J, que é um ambiente realmente de muito crescimento, que te proporciona muitas oportunidades. Se eu olhar para a minha vida financeira a quando eu entrei, era impossível, era inalcançável para mim. Só que através do negócio dele, que é um fornecedor para mim, eu comecei a mostrar a marca, não tem nenhum problema a gente ter... como é que se diz? Até um mentor fala isso. Eu ser interesseiro. Não é na essência da palavra interesseiro. Não tem nenhum problema eu ter o interesse de ter a conexão com você, como a gente criou. Mas quanto que a gente trocou de mensagem, quanto que eu demonstrei algo para você verdadeiro e foi recíproco. Então, a gente entregou valor, depositou, para depois entender o que a gente pode sacar dessa amizade, dessa mesa. Então, você quer ter acesso... Primeiro, não fica sentado esperando que ninguém vai pegar na sua mão. Fato. Então, exatamente. Se movimenta e primeiro entrega, primeiro deposita, para depois querer sacar. Serve. Servir, acho que a palavra é a senha, como você fala nos provérbios lá. Acho que servir é uma senha boa para você poder sentar à próxima mesa. Uau, muito bom, muito bom, muito bom. É isso, então fica com essa senha, aprende, rever todo esse podcast, porque eu tenho certeza que você com uma caneta na mão e um papel tem insights mais do que suficiente para você hoje tomar a decisão de mudar a sua vida, de sentar na próxima mesa. Até o próximo episódio. Um beijo para você, Gabi, né? Muito obrigado por tua presença. Um abraço para todos vocês. Obrigado, Ivan. Satisfação.